Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Go. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você estiver nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, se inscreva agora no canal, ative as notificações e dê aquele like para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e passar por maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar com segurança e responsabilidade que a gente está precisando muito hoje. E Renata, quem foi que você trouxe hoje para conversar com a gente? A ginecologista Lilian Sério, especialista em reprodução humana, falando sobre reprodução assistida entre casais homoafetivos. Tudo bom, doutora Lilian? Tudo jóia. Tudo bem, doutora Lilian Sério. Sério é sobrenome? É sim. É sobrenome, eu nunca tinha Na verdade, ouvido. é italiano, né? É de Serio. E aí virou no Brasil, né? Sério. Abrasileirou. Pois então é. é Lilian de Serio. Isso. Italiano. Mas se escreve... Sério mesmo, sem sério? acento. É isso. Bacana. Então, isso deve ser uma confusão, né? Assim, de pronúncias, né? Exatamente. A maioria acha que é serio mesmo, né? Tem muita gente que fala serio. Não, meu Deus, é sério mesmo. Aí você, então, adotou o sério como... e assim que falam mesmo. Isso. E todo mundo fala que de sério não tem nada, né? A doutora Lilian, então, não combina muito não, mas é sério. O sobrenome não combina, mas é Lilian Sério. Doutora, pois então, muito obrigado pela sua disponibilidade para conversar aqui com a gente. E um tema que eu achei muito interessante. A gente já conversou, teve uma conversa aqui sobre congelamento de óvulos, que é mais ou menos na linha, né, da fertilização. Você precisa, né, congelar os óvulos, mas o nosso tema vai ser específico para casais homoafetivos, né? E, inclusive, nós também tivemos uma conversa aqui com uma médica falando sobre atendimento médico em mulheres, atendimento ginecológico em mulheres lésbicas, que aí entrou também um pouco na linha da reprodução. E aí eu queria que você ficasse à vontade para nos contextualizar como é que está esse cenário hoje desse tipo de fertilização, né, específico. Hoje em dia é muito procurado, né? Sim. Costumo dizer que a taxa aí de casais homoafetivos que a gente tem recebido hoje em dia está quase chegando aí em torno dos 30%, 40% dos nossos atendimentos. Então, dificilmente um dia que você passe sem atender um casal homoafetivo numa clínica de reprodução. Então, a procura é muito grande. A gente percebe que a procura é um pouco maior em casais de mulheres. Acho que talvez pelo espírito maternal aí, né? Que toda mulher já tem. Mas também por ser um pouco mais fácil a gravidez nas mulheres do que num casal de homens procurar uma gravidez. Mas também aí nos últimos 2 anos a procura de casais de homens, né, em engravidar tem aumentado bastante. Então realmente é um assunto aí que está muito na moda, porque realmente as construções familiares vêm mudando aí ao longo dos anos, né? Sim. E todo mundo quer constituir sua própria família, então realmente é uma parte muito importante do nosso consultório, do nosso dia a dia, hoje, esses casais homoafetivos. A família, né? É interessante a gente falar, porque assim, existe até por questões religiosas, questões comportamentais, existe um certo preconceito, existia, eu acredito até que hoje isso está se desmistificando, mas a família, ela resiste, né? A família, ela resiste, não importando a forma com que ela vai se formar, né? Então, aí a força realmente do poder do indivíduo querer constituir ali a sua família e deixar a sua marca, né, na sociedade e se eternizar, né? E aí, então, eu fiquei impressionado com esse número de 30% a 40% dos atendimentos de fertilização são para casais homoafetivos. E nesse número, a maior quantidade é de casais de mulheres. Isso. É isso? Mulheres com mulheres. E aí, como é que o primeiro passo? Nós temos alguém aqui que está nos acompanhando e tem esse interesse, né? Tem um relacionamento homoafetivo, tem interesse em ter filhos, né? Em fazer a família crescer. Porque a família, quando você se junta com outra pessoa, já é uma família, né? Exatamente. Então, o que eles querem é aumentar essa família. Qual é o primeiro passo? Assim, eu acredito que eles devem ter muitas dúvidas, né? Assim, então, qual é o primeiro passo para seguir esse caminho? Na verdade, então vamos sempre dividir aí entre homens e mulheres, né? Quando o casal é de mulheres, elas primeiro precisam decidir
qual das duas que pretende gestar, né, realmente engravidar, e qual delas quer usar o óvulo ou não precisa usar o óvulo, se as duas querem usar o óvulo. Então a gente recebe de todo tipo de gente. Tem aquele casal que só uma quer engravidar, quer usar o material genético dela mesmo, o óvulo dela, e a outra não quer participar. Já tem as outras, vou pegar o óvulo de uma e engravidar na outra. Sim. Tem as outras que querem usar o óvulo das duas, engravidar primeiro em uma, depois na outra. Então, assim, para as mulheres, existe várias formas, vamos dizer, de gravidezes, né? Sim. Então, o primeiro passo para elas é quem quer engravidar, quem quer utilizar o seu óvulo ou não. E para os homens, não tem muito o que a gente pensar, porque as mulheres, né, elas podem engravidar tanto de inseminação quanto de fertilização, que eu posso até explicar um pouquinho daqui a pouco. Os homens, eles não têm opções, eles vão ter que engravidar de fertilização. Então, eles vão utilizar um material genético deles, que é o sêmen, né, o espermatozoide de um deles, com um óvulo de doadora. E vai ter que ter uma terceira pessoa para emprestar o útero para eles. Então, por isso que para os homens também já começa a ser um pouco mais complexo. Então, a primeira mão, tudo que eles vão fazer, tanto casal homoafetivo masculino quanto feminino, eles vão precisar, no caso dos homens, de óvulo doado e no caso do casal das mulheres, de sêmen doado. Sim. Porque às vezes as pessoas ainda têm a ideia de que consigo juntar um óvulo com um óvulo para formar um embrião e um espermatozoide com um espermatozoide para formar um embrião. Então, as pessoas pensam isso? Pensam, né? E tem estudos já, inclusive, tentando fazer isso. Tentando. Mas a mágica ainda não aconteceu. Então, realmente, a gente vai sempre precisar de um óvulo, de um espermatozoide. Então, esse doador, tanto de óvulo, essa doadora de óvulo e esse doador de espermatozoides, eles podem ser, hoje em dia, aqui no Brasil, anônimos. Então, a pessoa compra um sêmen do banco de sêmen e o casal de homens compram óvulos, né? Vamos dizer assim, na verdade, no Brasil ainda não tem banco de óvulos. Na verdade, é uma doação compartilhada. Então, as mulheres doam óvulos para esse casal sem fins lucrativos, vamos dizer assim. E normalmente essa mulher que está doando óvulos, ela está fazendo isso para baratear o custo de um tratamento que ela esteja fazendo. Então, essa mulher vai fazer um tratamento de fertilização, ela tem óvulos sobrando, ela doa para casais que precisam de óvulos, em contrapartida, esse casal acaba ajudando o tratamento dela, barateando. Isso que é uma doação compartilhada. Então, no Brasil, a gente tem essas doações anônimas, mas agora a gente tem as doações de parentes. Então, um casal de mulheres pode pegar sêmen de parente de uma delas de até 4º grau e o casal de homens pode pegar óvulos de uma parente deles de até 4º grau, desde que não sejam consanguíneos. Ou seja, se for utilizar o espermatozoide, vamos supor, um casal, o A e o B. Se for utilizar o espermatozoide do A, obviamente que o óvulo vai ter que ser de uma parente do B. Porque eles não podem ser consanguíneos, não pode engravidar de irmãos, de primos, entendeu? Entendi. Então, para os homens, voltando ao nosso assunto inicial, eles vão precisar de um óvulo doado, né? Que eles vão pegar ou de uma parente ou de um banco de óvulos, vamos dizer. E aí decide se vão querer usar espermatozoide dos dois, ou seja, metade dos óvulos que eles pegarem usa o sêmen de um, metade usa o sêmen do outro, para formar embriões com carga genética dos dois. E aí precisa entrar essa terceira pessoa, que a gente chama de útero de substituição, e que as pessoas leigamente chamam de barriga de aluguel. Isso é uma parte difícil para a maioria dos casais, porque eles precisam aqui no Brasil de que seja uma parente de um deles de até 4º grau. E nem sempre eles têm essa parente, né? Não é nova ou não, e a maioria das vezes elas não querem, né? Realmente você vai gestar por 9 meses. Né? É complicado. É um processo bem... Tem mulheres que não aceitam isso. Meu Deus, se eu estou gerando e como eu vou dar essa criança que eu vou sentir que é meu filho para outra pessoa, quando na verdade ela não está gerando um filho dela. Realmente é uma Ela está doando um amor, né? É muito difícil. É difícil. Então, para os homens, né? Vamos começar o processo. O que eu faço? Eles precisam pensar se eles têm alguém que ama muito eles nessa família para poder fazer esse útero de substituição. Perfeito. E o casal das mulheres pensar nisso. Quem que quer engravidar com o óvulo de quem, no útero de quem, para a gente poder trilhar aí os tipos de tratamento que a gente tem.
Você falou uma coisa que eu fiquei intrigado. Falando das formas das mulheres e depois você falou dos homens. As opções. O óvulo num casal de mulheres. Um óvulo de uma das duas. Um esperma de um doador, não é isso? E aí a fecundação ali, e aí coloca a inseminação e uma delas escolhe para gestar, né? Aí às vezes você pega o óvulo de uma e gesta em outra, né? Às vezes, enfim. Só que você falou que às vezes pega o óvulo das duas. E junta com o mesmo espermatozoide. Então a gente pega o mesmo doador e faz embrião com o óvulo de uma e com o óvulo da outra. Então são duas fecundações. Isso, são dois tipos de fertilizações diferentes, usando o mesmo sêmen. Então a gente pega o mesmo doador e usa um pouquinho do espermatozoide para os óvulos de uma e para os óvulos da outra. E aí as duas vão ter embriões com o próprio material genético. E aí elas podem optar por, quando for colocar esses embriões dentro do útero, que a gente chama de transferência dos embriões, quando a gente for transferir esses embriões para o útero, pode ir um embrião de uma e da outra juntos, entendeu? Mas não é... Eu tô entendendo, mas eu não captei, vamos dizer assim. Certo. Vão dois embriões juntos, mas só um deles que vai evoluir, ou não? Não os dois necessariamente. Evoluem, Isso. E os dois têm a carga genética das duas? Assim, não. Se cria um embrião único com a carga genética das não, duas? Não. Pronto, separados, é isso que a gente estava falando. Pronto. Então, o óvulo de uma vai juntar com o espermatozoide de um doador. O óvulo da outra vai juntar com o espermatozoide do mesmo doador. Certo. Porque, na verdade, esses dois embriões vão ser irmãos do mesmo pai. Porque tem o mesmo doador. Então vão ser duas crianças. Exatamente. Eles... E meu Deus, eu tô ficando burro, eu não tô entendendo. Mas não é possível que vai juntar os dois embriões e nascer uma pessoa só. Não, são duas pessoas, né? Isso, perfeito, exatamente. É uma gestação de gêmeos, seria isso? Isso, na verdade a gente transfere os dois, pode transferir os dois. Sim. E na maioria das vezes vai vingar só um. Mas tem aí uma taxa em torno de 25% que vão vir de gêmeos. Exatamente. E assim, acredito que fazendo isso, porque não tem como saber exatamente qual foi o que vingou. Exato. Né? Então fica sempre naquela dúvida se for só um, de quem vai ser e tal. Exatamente. Bem interessante a ciência, né, rapaz? A medicina é um negócio fantástico. Assim, e nas mulheres, né, eu acabei falando por cima, mas elas podem engravidar de inseminação, que é diferente da fertilização. A inseminação, a mulher vai ovular espontaneamente e nós vamos acompanhando com as ultrassons e vamos induzindo a ovulação dessa mulher. A gente faz ela ovular numa hora determinada, né? Então a gente acompanha o processo, a gente sabe a hora que ela vai ovular e na hora que ela estiver ovulando, a gente coloca o sêmen através de um catéter, né, um canudinho bem fininho dentro do útero. E aí esse espermatozoide vai procurar o óvulo, vai fecundar dentro da mulher de forma natural e o embriãozinho pronto vai implantar no útero, implantar ou não, que seria uma forma natural. Então, a inseminação é um jeito que só uma das mulheres, uma das parceiras vão ter o material genético. Isso, útero, né? Exatamente. Entendi. Então, as mulheres têm essa possibilidade de fazer inseminação. Os homens não vão ter. Não vão ter. Exatamente. Né? Vão ter realmente. Então, você pode... vamos dizer assim, talvez esse seja o caminho mais simples, talvez, né? Porque é uma inseminação, isso. Porque você utiliza o óvulo da pessoa que vai gestar. Agora, se ela quiser doar o óvulo dela para outra ser a gestante, então aí seria uma fertilização. Exatamente. Perfeito. Então, por isso que a mulher, ela tem a opção. Então, é por isso que eu falo, o primeiro passo é elas saberem o que elas querem. As duas têm que participar dessa gravidez ou só uma? Porque se for uma mulher jovem, a inseminação é muito bem indicada para um casal homoafetivo feminino. Por que eu digo jovem? Porque muitas hoje em dia vêm procurar a gente com 40 anos, 42, 44, e aí a reserva ovariana já não é boa, baixa, né? O óvulo já não é bom, e aí a taxa de sucesso de uma inseminação é muito baixa. Da fertilização também, se fizer a fertilização, ainda assim não é uma taxa alta numa mulher acima de 40 anos, mas é melhor do que uma inseminação. Então as mais jovens podem sim beneficiar de inseminação, porque é muito mais simples o processo,
mais barato, né? Não podemos dizer, porque aqui no Brasil realmente não é de graça, tudo é pago e realmente medicações são caras, o tratamento é muito caro ainda. Entrar nessa daí. Mas a inseminação mais simples, mais barata, só que vai ter esse inconveniente para alguns casais que vai ter a participação na gravidez só de uma mãe. Só de uma mãe. E aí vem a questão de congelar os óvulos, né? Assim, que seria uma das opções também para quem quer não está em dúvidas de ter uma gestação agora, ou às vezes não pode, né? A gente conversou aqui com uma médica que trabalha com isso também, e ela disse que o cenário hoje é que as mulheres estão tão ocupadas que elas não estão tendo mais tempo de ter um filho ali naquela idade de 20, 25, 30, e aí vão... É o ideal, mas é utópico, né? Que mulher no mundo de hoje, aos 25 anos, pode ter todos os seus filhos, né? Aos 25, aos 30 anos. 25 aos 30, que é o período ali que ela tá esperando, né? Assim, E assim, né? Não é muito nosso assunto, mas a principal causa de infertilidade no mundo hoje é a idade das mulheres, né? Então, qual é a doença, doutora, que mais causa infertilidade? Idade na mulher. É mesmo. Não é aqui, é no mundo, né? Então, o que a gente recebe hoje em dia no consultório é isso. Meu Deus, meu arrependimento é eu não ter ouvido um médico que me disse para congelar, minha amiga que me disse para eu congelar. Então, isso que você falou de congelamento é importantíssimo. E voltando àquela questão de família, obviamente que os preconceitos melhoraram demais e tudo, mas as famílias desses casais homoafetivos ainda são preconceituosas às vezes. Então a gente recebe, por exemplo, casais homoafetivos, eu tenho lembrança aqui de um casal homoafetivo feminino, elas estão fazendo justamente isso, elas já estão numa idade de 36, 37 anos, em que a família ainda não aceitou esse relacionamento, e elas estão justamente congelando os óvulos para quando a família aceitar, elas vão sim querer engravidar. Então o congelamento de óvulos serve inclusive para isso. É uma parceria, né? Exato. Todos os profissionais em conjunto ali em prol da família, né? Em prol das pessoas constituírem a sua família. Perfeito. Então, para as mulheres, pelo que eu estou percebendo, eu acho que o maior... A ciência está aí para ajudar, mas talvez o maior obstáculo seja a questão financeira, né? Seja a questão financeira, porque eu acredito que não seja... Assim, porque são acompanhamentos, né, que demandam Na verdade, assim, a fertilização, que é um processo mais complexo, né? Precisa de um laboratório específico, precisa de um meio de cultura específico, precisa de um meio que pareça que esse embrião, quando estiver dentro da incubadora, ele precisa parecer que está dentro do útero. Então, nada é barato nesse processo. Imagino. Diríamos assim, em termos, né? A gente pode falar de preço, não tem problema. Aqui na região do Ceará, aqui pelo Ceará, em torno de 20 a 25 mil reais, com medicações e tudo, a pessoa faz uma fertilização. E uma inseminação em torno de 5 mil reais. Então é muito considerável essa diferença, né? Eu estou observando, você fala inseminação, você não fala mais inseminação artificial. Não se usa mais esse termo, é? Eu ia falando aqui inseminação artificial, mas ela não fala, não vou falar não. Não, você pode falar, porque é artificial realmente. Eu vou fazer manualmente a inseminação desse sêmen dentro do útero. Mas a nomenclatura correta é inseminação intrauterina. Você colocar os espermatozoides, inseminar esses espermatozoides dentro do útero, mas não deixa de ser artificial. Mas é porque agora a fertilização, ela é como se agora a fertilização fosse mais artificial, né? Muito mais. E a inseminação, ela é meio que natural, vamos dizer assim. Isso. Porque ela é natural, né? Ela tem um apoio ali de um profissional, mas ela é natural. A gravidez em si é completamente natural. Existe ali um empurrão, né? Exatamente. É só a falta de conseguir esse espermatozoide chegar lá. Tanto que tem muitas pessoas, por conta do preço, dos custos altos de uma inseminação, que fazem inseminação caseira. Já ouviu falar? Eu ouvi falar foi a Anacli, não foi? A doutora Letícia Anacli. Ela veio falar aqui com a gente justamente sobre atendimento ginecológico em mulheres lésbicas. E ela falou dessa questão, né? Do custo, né? De você fazer uma inseminação, uma fertilização. E aí as mulheres fazem a caseira. E eu fiquei até bem assustado quando ela falou a forma mais ou menos, mas acontece então isso. Muito acontece, e a gente sabe, assim, como as pacientes vêm atrás da gente para fazer um tratamento, várias delas já tentaram inseminação caseira, né, e não deu certo, por N fatores, mas aí elas vêm nos procurar e elas contam que existem doadores no Brasil, que você pega esse doador,
ele é desconhecido, mas você vai acabar conhecendo, obviamente. Ele viaja o Brasil doando sêmen, esses doadores, né? Então não tem nenhum controle de Anvisa, não tem nenhum controle de quantas crianças esse doador já tem, quantos filhos ele já tem pelo Brasil. Essas crianças que estão nascendo agora, no futuro, se elas vão se encontrar, irmãos, né? Se vão... muito perigoso. Exatamente. Né? Então, é perigoso. uma inseminação caseira, além dos riscos da inseminação em si, de você pegar uma doença, né? De você não você saber não sabe com quem... a procedência daquele Isso, ainda material. tem esse outro lado, né? Que quando a gente faz numa clínica de reprodução, isso é tudo reportado. Então, um doador que doou sêmen lá em São Paulo, essa clínica, esse banco de sêmen, sabe exatamente quem engravidou dele, quantas pessoas já engravidaram, e isso está na legislação, inclusive. Cada doador só pode doar para tantas pessoas, só pode ter tantos filhos. Então, isso é muito, aqui no Brasil, é muito criterioso e realmente a Anvisa exige, a gente tem um banco em que a gente coloca os nossos dados, então isso tudo é muito certinho, né? Uma coisa que a gente diz que no Brasil funciona bem, realmente é isso. É isso. Mas essa inseminação caseira, como é que seria? A própria pessoa pega o sêmen do outro e coloca, ou tem a relação sexual, como seria? Normalmente elas pegam o sêmen, né? Então elas estão no período fértil e aí elas ficam naqueles dias que ela acha que ela tá no período fértil, e hoje em dia tem uns testes de ovulação, não sei se você já ouviu falar, tipo o teste de gravidez que ela faz no xixi, e o testezinho aponta o positivo ou negativo. O dia que der positivo é sinal... Ela está ovulando. Ela tá entrando na ovulação, vamos dizer assim. Então, naquele dia que der positivo, em uns 2 dias pra frente, ela pega o sêmen desse rapaz e coloca numa seringa e injeta dentro da vagina, mesma, né? na hora da inseminação, na hora que ela acha que ela tá ovulando, né? Nesses dias do período fértil. É bem caseiro mesmo. É Por bem isso que eu não- caseiro, na verdade, também. Muitas delas acabam pegando amigos, né? Que também no futuro isso aí pode gerar um problema para elas. Primeiro porque quando elas fazem uma inseminação caseira, né? Muitas também acabam procurando a clínica por isso, porque na inseminação caseira elas não vão conseguir registrar essa criança no nome das duas, né? Então ela só consegue registrar num cartório essa criança no nome de 2 mães se uma clínica de reprodução der uma declaração falando que elas fizeram um tratamento lá com sêmen de doador, e aí sim. Então, o primeiro problema é esse, só vai sair registrado no nome daqui que fez a inseminação realmente, sim, que teve a gravidez, gerou, isso. né? E depois, eu até esqueci. Não, que a caseira. Ah, sim, é isso. E aí elas começam com esse problema e depois nem sabe se esse sêmen dele é bom mesmo ou não. E esse amigo delas, vamos supor que a maioria hoje em dia acaba pegando um amigo. No futuro, se ele vier requerer a paternidade dessa criança, É um problema aí. é um né? problema. Ele pode, né? Porque ele vai Ele faz provar um que ele é o... teste de DNA, Exatamente. E aí Exatamente. vem a confusão aí. Por isso que ninguém quando sabe. a gente faz na clínica de reprodução, muitas procuram por isso, porque tudo lá sai legalizado. Se é um doador anônimo, ele não sabe, né? Ele assinou um papel que ele está doando um sêmen, e se é um doador conhecido, de parente delas, ele assina um termo dizendo que ele está doando e que ele não tem nada a ver com aquela gravidez. Juridicamente, então, a clínica ela tem um papel muito importante para o processo pós-gestação e nascimento da criança, né? Exatamente. Ela fica, vamos supor que ela tem um custo alto, sim, mas ela também evita um problema para o resto da vida, né? Porque ela já Isso. sai dali, ela tem ali a comprovação de que as duas são mães. E normalmente, então, como o filho, quando nasce, são 2 mães que ele tem. Isso. É isso, estão registrados com 2 mães. E dos homens também, né? A gente, na verdade, antigamente, o casal de homens, né? Ele tem esse útero de substituição. Então, essa mulher que vai parir, normalmente vai sair a certidão de nascimento dessa criança no nome dessa mulher que pariu, Sim. junto com o nome de um deles. E depois eles entram em um processo e a gente fornece uma declaração, né, para o juiz, dizendo que eles fizeram uma fertilização in vitro e que ela era só um útero de substituição. Aliás, antes de começar o processo, eles fazem uma declaração em cartório dizendo que ela vai ser útero de substituição. E aí depois, facilmente, depois que nasce, eles ganham esse processo e o nome fica dos dois. Mas já tem alguns casos, inclusive, que a gente entrega a declaração e já está saindo essa criança no nome dos 2 pais. Não sai mais nada no nome da parturiente, né? Não precisa nem ter algo... Exatamente. Em alguns
hospitais, né, alguns cartórios já estão aceitando assim. Então, realmente está facilitando. O processo jurídico da clínica facilita para os Com casais. certeza. Agora, eu acho que para os casais de homens deve ser mais complicado mas também segue na mesma linha. Assim, dois homens, eles estão lá com o útero, né, que vai gestar, né? E aí a pessoa já assina um termo, já tem que ser tudo isso antes de começar, ou é depois da criança Não. nascer? Eles escolheram, vamos supor, vai ser a prima de um deles. Então, eles vão fazer uma escritura pública em cartório antes de começar, dizendo que ela vai engravidar ela é um útero de substituição de uma gestação que não é dela. Ela não é mãe daqueles filhos desde o início. E aí, isso feito em cartório, a gente começa o processo, ela engravida. Vocês têm que receber isso antes de qualquer coisa. Isso, o nosso, né, o jurídico de todas as empresas já orientam esse casal a fazer isso, aí quando eles trazem a escritura pública pra gente, que a gente pode começar o procedimento. Tá certo. E aí depois, no final, a gente vai fornecer a declaração de que realmente ela foi útero de substituição, que eles fizeram um tratamento lá na clínica com óvulos doados, blá, 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 e pronto, aí conseguem passar essa criança para o nome dos dois. O nome dos dois. E já aconteceu deles utilizarem o óvulo e o útero de uma doadora? Já, na verdade... Isso deve ser mais forte, isso, né? Porque você gerir já é pesado, mas você gerir sabendo que a criança que está no seu útero tem material genético seu... Na verdade, todos os casais que vão utilizar óvulos e sêmen de doadores conhecidos, eles têm que passar por um acompanhamento psicológico. Tanto o casal que está fazendo o tratamento de fertilização, quanto a pessoa que está doando material genético. E nesse período em que eles vão passar pela psicóloga, a psicóloga ela é capaz de detectar, sim, essa pessoa está doando esse sêmen para essas duas mulheres aqui e realmente ele é tranquilo, tô segura de que ele não vai querer essa criança depois. Ou não, ela às vezes barra e fala pra gente, eles não têm psicológico para isso, Lilian, tá tudo confuso, ele tá achando... Acontece. Então, realmente, o papel da psicóloga é fundamental, né? Então, isso antes de iniciar isso, antes de começar um processo. Quanto tempo antes, assim, eu fiquei curioso. São quantas sessões, assim, que precisa ter para... Varia muito. Às vezes tem psicóloga que com 1, 2 sessões já viu que tá tudo bem, e tem outras que com 1, 2 sessões viu que já tá tudo bagunçado, mas realmente, às vezes, como é um caso mais complicado, esse caso de óvulo e útero ao mesmo tempo, esse é muito complicado, então né? tem que ter um tempo ali pra pessoa isso aí, entender. às vezes, a pessoa fica mais um tempo, um mês, acompanhando até ela liberar, ou não, né? O processo. E aí, porque eu vi aquele até ator que morreu, o Paulo Gustavo. Ele tem, né? Acho que ele tem duas filhas, ou duas filhas ou dois filhos. Não sei se você viu. Eu sei que ele tem, mas nem sei quem que gestou para ele. Pois é, eu acho que foi lá nos Estados Unidos. Ele estava morando lá, né? Então lá é outro Aqui no protocolo. Brasil, o útero de substituição tem que ser de parente, porque não pode ter fins lucrativos, né? Lá, nem sempre, nem em todos os estados, mas nos Estados Unidos tem alguns estados que você pode pagar, né? Então você paga para a mulher ser sua barriga lá nos de Estados aluguel. Unidos pode, então talvez tenha Isso. acontecido isso. Exatamente. Muitos casais fazem isso, aqui no Brasil, inclusive. Porque se você não acha uma pessoa para te ajudar, eles acabam fazendo isso. Vão fazer tem isso gente fora. lá que trabalha com isso. Sim, que ganha dinheiro engravidando dos filhos dos outros. Uma profissão alugar o útero, né? Exatamente. Rapaz, é interessante, né? Assim, a ciência vai evoluindo, a mente humana vai ter que ir evoluindo também, né? Eu acho que é em paralelo ali, não dá para você uma evoluir sem a outra. Então, com o objetivo realmente de você continuar a sua espécie, como eu falei no início, né? Daqui a uns anos, né, 10, 20, 30 anos, é que nós vamos ver o que está acontecendo com essas crianças geradas agora, né, desses relacionamentos homoafetivos. É fato que nas escolas hoje em dia a gente sempre vê muito duas mães, dois pais, mas o que essas crianças vão saber no futuro, né? O que essas duas mães vão contar? Porque a criança vai aprender que ela veio de um óvulo e de um espermatozoide. Sim. O que você vai contar? Esse espermatozoide foi de um doador? Se for de um conhecido, você vai dizer quem é o conhecido? Se for de um doador anônimo, é até um pouco mais tranquilo, né? Diz que, sei lá, as duas mães, uma é de coração e tudo. Mas quando você pegar de um doador conhecido, isso é o principal fator que
essa família tem que conversar. Olha, a gente quer o seu sêmen, mas eu não quero que você fale nunca que você é o pai. Ou vamos falar que você é o pai, você vai também, ou você vai ser um tio. Né? É muito E difícil. aqui no Brasil, que tem que ser parente, né? Exato, Imagina, então, a doação do exatamente. óvulo vai ter que ser parente? Exatamente. Então, aí, ó, quem gerou e a sua mãe genética tá aqui no Natal. Numa reunião de Natal, ela aparece, chegou de sua mãe. Exatamente. Agora, também, isso já tem muito, né? Irmã doando para irmã, prima para prima, isso já tem demais. Até filha doando óvulos para mães. mãe. Então, a mãe já ficou mais velha, mas quer ter filho de Sim. novo. Então, tudo isso é possível. Mas, realmente, é o que eu tô falando. O que vai acontecer com essa geração daqui 20, 30 anos, a gente não sabe, né? Mas, doutora Línia, vou ser bem sincero. Não sei se você concorda comigo e assim, me perdoe se eu estou falando uma asneira. Mas a criança, ela vem com HD zerado. Então, o que você colocar na mente dela vai ser verdade. Exatamente. Então, vai ser realidade. Pra gente, eu vim de uma geração, e eu sempre digo isso, eu venho me repetindo até aqui no podcast, que foi a última geração, nós que estamos aqui nessa sala, nós somos a última geração que viu um mundo que ele nunca mais vai existir. Que foi o mundo sem essa tecnologia que tem hoje, que evoluiu dos últimos 50 anos mais do que dos últimos 500 anos. Para você ver aí, então a nossa mente, nós nascemos no período analógico e estamos nos construindo e vivendo a força no mundo digital. Totalmente. E as inteligências artificiais que estão vindo aí estão impactando já em todos os setores. Sim. De uma forma, por enquanto, eu diria, tímida, por enquanto. Mas como elas aprendem muito rápido, daqui a 1, 2, 3 anos, isso já vai estar muito diferente e nós vamos ter que acompanhar. Então, as crianças que estão nascendo hoje, elas não vão ter essa percepção que nós temos, né, de um mundo que não existe mais. E que para ela nunca existiu, vamos dizer, porque ela não viu. Então, eu acredito que isso seja... o ser humano ele vai se adaptar a isso. É o que nós achamos também. Por isso que a gente faz, né? Por isso que existe a legislação que deixa isso. Porque né? até 2, 3 anos atrás não podia ser óvulo de doadora conhecida, não podia ser sêmen de doador conhecido, justamente porque não acreditava que ia dar certo no futuro. Sim. Mas hoje em dia, é o que você falou, tudo muda, né? As gerações mudaram, exatamente. Olha, agora sim, isso é o que o ser humano ele é flexível. Né? Assim, ele vai se adaptando e cada criança que nasce é uma nova oportunidade de novos conhecimentos ali, isso é fato. Agora, eu vi um documentário no Netflix falando sobre aquele vape, que é o pendrive, né, que o pessoal chama. E eles estavam querendo criar uma opção separada para substituir o cigarro, né, que fazia muito mal. Então vamos criar um cigarro eletrônico, mas que não tem tanta nicotina e tal. E a conversa vai nisso. E lá eles falavam assim, olha, é porque nas reuniões que a gente fazia para poder criar isso, e as pessoas diziam, mas isso, a gente vai criar um cigarro eletrônico, como é que vai ser isso? Mas é como se a tecnologia ela não pudesse ser separada. Mas é engraçado, não existe uma legislação que diga assim, não, a tecnologia ela tem que parar um pouco, não pode ser assim, já deu, né? Vamos aqui, vamos sentar, vamos nos organizar e vamos ver o que... Porque é como se você não deixar a tecnologia fluir, é como se você tivesse fazendo algo totalmente errado, retrógrado, uma pessoa sem querer mudança, porque existe essa questão de mudança e a questão de uma evolução, mas... Você é médico, você sabe. Até a doença evolui, né? Exatamente. Vai então, mudando, exato. O câncer evoluiu para um estágio maior. Então, o câncer evoluiu para um óbito. Então, assim, a gente não sabe exatamente esse desespero de deixar as coisas cada vez mais tecnológicas. E é como eu falei até no início. Não, a ciência vai mudando e a mente vai ter que ir se adaptando. E eu não sei se com essas inteligências artificiais a gente vai se adaptar. Mas aí, voltando aqui para a nossa conversa, você tocou num assunto que eu nunca tinha parado para pensar. E você falou, rapaz, eu vou ter que perguntar sobre isso. Sobre a questão que hoje, você falou, 30% a 40% são de casais homoafetivos que estão querendo aumentar a família. Fora as pessoas que não podem ter filho, que são de casais heterossexuais, mas que não podem ter filhos e que precisam também da fertilização, precisam de doações. E realmente esse controle, ele é um controle seguro de que, olha,
Um doador tem, vamos supor que ele doou para 20, eu não sei o limite que ele pode doar, mas legalizado, direitinho, no banco de sêmen, ele doou para 20 mulheres. Então ele tem 20 filhos. E no futuro, esses filhos não podem se encontrar Exatamente. e aí não ter... Porque o caseiro, um dos pontos que a gente falou que é esse perigo, né? Mas mesmo no legalizado, como é que tem esse controle? Tipo assim, daqui a uns 20, 30 anos... Um rapaz e uma moça se encontraram e são irmãos. Como é que vai saber? Na verdade, os bancos de sêmen, eles têm essa receita, vamos dizer. Sim. Então, se aquele doador... Então, o banco de sêmen tem que saber quando aquela mulher engravidou daquele sêmen, tem que saber quando essa criança nasceu e qual o sexo da criança. Porque se ele tiver aí 3, 4 homens, ok, em teoria essas crianças não vão ter filhos juntos, né? Até descobrindo fazer esperma com esperma, né? Aí vai complicar tudo. Mas, enfim, então eles têm isso. Para o tamanho do Brasil... Quantos filhas mulheres e quantos filhos homens esse doador pode ter espalhados pelo Brasil, né? Então, eles têm esse controle. Eu não sei dizer exatamente quanto, porque a gente não tem banco de sêmen. Aqui no Ceará não existe um banco de sêmen. Não existe aqui no Ceará, então tem que Não, a gente vem de fora. Né? Isso. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Sul tem bastante. O que já a probabilidade já diminui, né? Se então... você traz um sêmen de São Paulo e é aqui no Ceará, então... Aí o óvulo, que ainda não tem um banco de óvulo, porque realmente óvulo é difícil de doar, porque o sêmen é muito fácil. Coleta um espermograma, né? Faz por masturbação, coleta o sêmen e pronto, ele vai doar. A mulher não, ela vai passar pelo mesmo processo da mulher que está fazendo uma fertilização. Vai tomar vários hormônios, tem a punção de óvulos e tudo. Então, quem tem que fazer esses controles são as clínicas. Então, por exemplo, uma doadora aqui de Fortaleza, né? Ela pode ter, no máximo... 2 filhos do mesmo sexo, de sexos opostos, numa região aqui do tamanho de Fortaleza. Então, ela pode ter um homem e uma mulher aqui na região de Fortaleza. Ainda pode? Ainda pode. Porque a chance deles se encontrarem no futuro é muito baixa. Existe, mas é muito baixa. Agora, se ela tiver 2 homens, ok, tranquilo. Ela pode fazer mais. Ela poderia até ter uma mulher, por exemplo, então, entendeu? Se nascer um homem e uma mulher, ela já não pode mais doar. Mas o que é fato é que uma mulher não vai ficar doando várias vezes. Ela faz um procedimento de doação para baratear o custo dela e ela faz o tratamento dela e pronto, né? Então, dificilmente uma mulher tem óvulos para doar para 10 outras. Isso é impossível. Claro. Então, assim, o mais óvulo... difícil, né? Exatamente. A doação de óvulo é bem mais difícil. Então, para o óvulo é mais tranquilo essa questão, porque dificilmente uma doadora vai ter vários filhos, vamos dizer assim. Mas o homem é muito fácil. Pois é. E é muito perigoso. É perigoso. Então, se seguir essa linha de que em uma região ele só pode doar, se nasceu 2 homens, ok, 3 homens, ok, 4 homens, ok. Nasceu uma mulher, parou. Só que aí ela nasceu, né? Exatamente. Ela nasceu. E talvez, que nem eu disse, eu não sei num banco de sêmen, mas num tamanho do Brasil, talvez eles permitam 2 meninas, né? Ou 2 casais, por exemplo, 2 meninas, 2 meninos. A probabilidade vai diminuir. É pequena, né? É pequena, mas é como você falou, tá aumentando a procura. Daqui a 20, 30 anos a gente vai ver o resultado dessa miscigenação de material genético. De material genético. E tem um filme, rapaz, que eu achei, a gente conversando aqui, eu lembrei dele, do Sylvester Stallone e com a Sandra Bullock, que é o Demolidor, o nome é antigo, eu já sou um pouco velhinho. Eu sou ele é antigo. E ele foi congelado numa penitenciária. Ele teve um crime, foi congelado e depois de 30, 40 anos ele foi descongelado. Um filme, né? Filme. E aí ele nasceu numa época totalmente diferente. E era de 2029. Nem tá tão longe. Agora já chegou. Nem tá tão longe. Mas era tudo diferente, carros diferentes e tal. E lá eles não faziam mais sexo. Eles tinham trocas de pensamentos, ele foi fazer até com Sandra Bullock, ele não entendia o que era, ele colocou um negócio na cabeça dele, eles tinham sensações. E aí ele falou, não, mas vamos fazer da maneira que tem que ser. E ela falou, não, mas isso é muito sujo. Não precisa mais fazer o sexo em si. E como vocês têm filho? Fertilização, inseminação, várias técnicas para ter filho, justamente para não... Por causa das doenças. Ela disse que depois da AIDS vieram várias outras doenças perigosas e tal, então acabou que
que eles se afastaram. Mas isso no filme, né? É. Só que a gente vê a realidade, vai meio que fazendo uma comparação, vamos dizer assim, salva as devidas proporções, mas um aumento de 30% a 40% nessa procura é alto, né? É bem alto. E assim, não vamos muito longe, não. Hoje em dia nós já temos no mundo 5 a 6 homens com útero, transplantados com útero, ou seja, homens que viraram mulheres, né, trans, então mulheres trans, que quiseram ter útero dentro deles. Então nós já temos no mundo 5 ou 6 homens com útero. Por que esses homens querem útero? Eles estão tentando engravidar. Então em breve nós vamos ver o primeiro homem, né, geneticamente homem grávido. Então isso não é uma realidade muito longe, né? Então a luta é essa. E também a gente talvez não, mas as próximas gerações pode sim ver um útero em laboratório. Hoje em dia os nossos embriões ficam numa incubadora por 5 dias. Pode ser que no futuro tenha uma incubadora que leve essa gravidez por 9 meses. Meu Deus, doutora, a senhora foi falar um negócio desse na hora que você disse que tem que sair cedo, né? Porque tem... certo. Mas eu vou ter que perguntar. Se eu fosse apostar R$1 milhão, existe algum homem com útero, eu ia perder R$1 milhão. Pois é. Eu não sabia. E isso há anos atrás. Então, mas só, desculpe, mas só interrompendo. Ele pegou um útero e colocou dentro dele. Isso. Existe transplante uterino. Mas o útero funcionou assim, ele está funcionando. Eles estão menstruando, esses homens, através de hormônio. Eu sabia disso, Renata. Só que, na verdade, a gente sabe que esse homem, né, que virou mulher, ele não quer ter a sensação de menstruar, ele quer ter a sensação da gravidez. Da gravidez. Então, existem aí 5 a 6 clínicas no mundo correndo atrás de uma gravidez no homem para ser a primeira gravidez no homem no mundo. E não estamos longe, né? Porque esses transplantes já têm em média uns 3 a 4 anos, então um dia eles vão conseguir. E provavelmente algum desses homens com útero pode ter guardado sêmen antes dele virar mulher para ter um filho geneticamente dele. 100% Exatamente. ele. 100% não, porque ele vai precisar de um óvulo ainda, né? Exatamente. Então ele precisa de um doador, um óvulo. E ele seria a barriga de aluguel dele mesmo. Olha aqui, só que na verdade ele não é mais ele é ela. Ela, né? claro. Então agora ele se sente uma mulher. E muito provavelmente, porque assim, para manter um órgão dentro da gente transplantado, essas pessoas ficam usando várias medicações, né? Eu imagino. Para conter o nosso imunidade, vamos dizer assim, contra esse órgão. Então eles só estão esperando ter a primeira gravidez, conseguir fazer essa criança e depois eles vão retirar o útero. Então fica muito claro para nós médicos que eles estão com esse útero só esperando a gravidez. A gravidez. Entendi. Então, para ele manter o útero funcionando, porque eu imagino, você vai fazer um transplante de rim. É todo um protocolo. E toda uma medicação que eles vão usar o resto da vida. E às vezes não dá certo, né? O rim, como é que falam? Que não se adapta, né? Não se adapta, rejeita, né? Rejeição. O corpo rejeitou o órgão doado. E o útero, para ele funcionar... Tem mulheres, né, que têm útero transplantado, por exemplo, da mãe, de uma irmã, porque ela quer engravidar. E a gente sabe que a gente normalmente faz isso. Essa mulher recebe esse útero, ela engravida, tem um filho e depois, logo em seguida, tira o útero. Porque o útero não é um órgão vital. Uma coisa é você transplantar um rim, obviamente você tem que cuidar bem desse rim. Mas o útero, realmente, ele só serve para engravidar. Então, não está muito longe, nós vamos ver isso também. Tem muitas mulheres que tiram útero, né? Sim. A esterectomia. Esterectomia, fazem isso jovens, exatamente. Pois, doutora, outro ponto antes da gente finalizar aqui que eu preciso saber é que você falou da questão de estão tendo estudos de esperma e óvulo para gerar uma criança, eu entendi direito? Isso, tudo é experimental, isso é muito feito em animais ainda, né? Sim. Mas, obviamente, existe uma ética, um comitê de ética e que, obviamente, eles não permitem que isso aconteça, né? Igual existem médicos aí tentando, né, mudar, tirar um gene daqui, colocar ali, mutar um embrião. Isso também não é permitido ainda, né? Tem vários estudos, tem médico que diz que já conseguiu tirar um cromossomo de uma doença e colocar outro, mas isso não é permitido em humanos. Então, obviamente, tem um comitê de ética mundial para isso, porque senão, realmente, a gente vai acabar alterando a espécie humana. Vai alterar a espécie humana, é verdade. É verdade. Agora, se o que está barrando ainda é a ética, existe alguém preocupado com isso, né? É igual a questão do clone, né?
Exatamente. Pronto, do Exatamente. clone, né? Que é a única, assim, quem fez o clone, teve aquela novela, né? O Clone, que o Isso. Albieri, ele, É, ele fez o Lucas, né? E, mas, eu não sei. Com a inteligência artificial, que já, por exemplo, eu conversei com um profissional aqui falando de cirurgia robótica. E aí, ele falando, né, dos benefícios que você consegue, é diferente do humano. não da cirurgia minimamente invasiva, Laparoscopia. laparoscopia, pronto. Há uma diferença porque você consegue movimentar, dar coisa de 180, 360. Falou lá os benefícios. E eu perguntei, mas tem algum programa nesse robô? Assim, ele tem. Existe um programa que você coloca e tem uma inteligência artificial nele que ele vai meio que memorizando os movimentos que os médicos estão fazendo. E já tem programa que barra caso o médico vá fazer alguma coisa errada. Com Olha aí. certeza. Então, assim, aí ela, ou seja, a inteligência já está tomando. Então vai chegar um momento que a inteligência artificial, que é o papel dela, o que é que está acontecendo hoje? A inteligência artificial, ela está aprendendo tudo sobre a gente. Tudo. Não vai muito longe também, já tem a inteligência artificial em laboratórios de reprodução humana. Já tem? Já é capaz de falar que se aquele embrião é melhor do que o outro, né? Pela avaliação morfológica, tudo isso. Então, a gente também já usa e vamos usar muito mais, né? Tem quem diga que em breve essa profissão de embriologista, que é quem faz o embrião, né? Junto o óvulo com o espermatozoide, muito em breve vai acabar, porque o robô vai fazer muito melhor do que o humano. Melhor sem erro. Exatamente. Né? Com a precisão milimétrica ali. Amigo, eu vou estar vivo ainda para ver como vai estar esse mundo, né? Vamos sim, se Deus quiser. Porque é muito rápido. É só para a gente até finalizar e finalizando, né? Há um ano, o ChatGPT ele lançou um aplicativo para fazer vídeos. Você fala o que é e ele fala, eu quero uma pessoa sentada na mesa, eu quero uma pessoa conversando aqui no podcast. Aí ele faz um vídeo. Só que há um ano atrás era uma coisa meio tosca. A gente era interessante, mas não ficava uma coisa assim um pouco artificial. Isso, a pessoa percebia que não era humano. Hoje, ele lançou agora, acho que vocês viram, alguns vídeos feitos por essa inteligência artificial. Perfeito. Já 99% de perfeição, sabe? Então, se em um ano, olha o que evoluiu. Então, daqui a um ano, como é que vai estar? Muitas profissões vão ter que se adaptar. Muitas. Eu realmente eu não sei. E aí entra a questão da ética e entra a questão daquilo que eu vi no documentário. Se essa tecnologia é tão avançada, se é comum, isso é normal, a gente deixar. Não, deixa, é legal, vamos vendo aqui até onde vai dar. Vamos vendo o que é que dá. Eu não sei. Doutora Lídia, eu queria conversar mais com você aqui, mas eu não queria. Fica à vontade, mais um pouquinho. Não, você falou que tem essa procedimento, né? Que agora, mas eu queria deixar o seu Instagram aqui, Renata, por gentileza. Pronto, é @LilianSério, que atende na clínica First Baby, não é isso? Pronto, que é @LilianSério e @FirstBabyCE. O Instagram, o pessoal deve ter muitas dúvidas também por lá, né? Imagino eu. Qualquer casal infértil, e os casais homoafetivos, hoje em dia eles já chegam muito sabendo muito das coisas, né? Fertilização, inseminação, óvulo doado, sêmen doado, tudo através de Instagram, né? A gente realmente explica muito isso no Instagram, porque é importante, né? Principalmente, assim, a gente lá na clínica abraça demais esse tipo de casais, né? Muitos casais falam, doutora, que é uma clínica que ninguém sente o preconceito, né? É muito bem acolhido. E realmente é o que a gente acha. Qualquer forma de família, qualquer forma de amor é sempre bem-vinda no mundo que a gente tá, né? Então, esses casais homoafetivos, masculino, feminino, casais trans, né? Homens trans, mulheres trans querendo engravidar, a gente não falou muito disso, mas também tem esse tipo de casal procurando consultório. Mulher trans, ou seja, um homem que virou mulher, né? Que hoje é mulher, se reconhece como mulher, e uma mulher que se reconhece como homem. Então eles se juntam, é isso? Isso, e às vezes a gente tem mulher trans com homem, né? Casais hétero, que não são hétero, na verdade, mas
na teoria são hétero, porque agora esse homem virou uma mulher, mas ele tá Sim. com um homem e eles querem ter filhos. Então a gente é o mesmo raciocínio para casais homoafetivos, masculino É o ou mesmo, feminino, sim. né? O tratamento é o mesmo, mas a gente tem esse tipo também de tratamento, né? Então, esses casais devem sim procurar ajuda, obviamente, a medicina tá aí para ajudar a Claro. felicidade de todos, e o Instagram ajuda demais, né? Claro. Obviamente que tem coisas que a gente escuta que não é verídica, mas se a gente vai escutando, a maioria falando a mesma coisa, quer dizer que é verdade. Sabe o que é que vai prevalecer em meio a toda essa tecnologia e informação que todo mundo está tendo acesso? É a verdade, né? O embasamento científico. É isso que vai ter, eu acho que o futuro da comunicação e do jornalismo é esse. Porque as pessoas já estão clonando vozes, né? Meu Deus. Eu recebi um áudio de um amigo meu que era ele, cara. Era ele. Olha aí, Cras, o que foi que tu achou desse áudio aí? Não era eu. Meu Era Deus. ele. A voz ele colocou num aplicativo desse. Então, o que é que vai ser certo e o que vai ser errado? Daqui a pouco vão estar. Já existe, isso eu já vi. Pessoas tem aplicativos inteligências artificiais que pegam você e fazem um vídeo de você. E tá ficando, vamos dizer assim, 80%, 90% de perfeição. Já chegar a 100%. Então já vai ter você falando. A gente pode fazer um podcast sem a gente estar aqui. Ah, sim. Entendeu? Tem um lado bom Tem e um um- lado ruim. O lado, assim, aí onde é que vai. O medo é perder a originalidade humana, né? Até que ponto vai ter essa necessidade. E aí entra a questão da segurança das informações. Porque vai chegar um ponto que o que é que eu posso confiar? Né? Exato. Isso é verdade, isso é real. Mas, doutora, antes de finalizar, eu tenho uma dúvida, porque o procedimento que você falou aí, talvez seja dúvida de outras pessoas, ele é oneroso, né? Assim, devido todo o aparato que a gente já comentou aqui. O SUS, de alguma forma, ele apoia isso? Ele acompanha isso ou não? Tem alguns centros no Brasil que fazem o tratamento pelo SUS, tanto de fertilização quanto de inseminação, né? Então, em Recife a gente tem, em São Paulo a gente tem alguns centros, no Rio de Janeiro, em que o SUS banca o tratamento. Na maioria das vezes, essas pessoas precisam só pagar a medicação. O problema é que a fila é muito grande e você tem alguns critérios para entrar nessa fila. Então, por exemplo, eles já não aceitam mulheres mais velhas, passando de 42 anos, porque se ela entrar na fila aos 42, quando ela for chamada aos 45, não dá mais tempo dela fazer o Entrou tratamento. na menopausa. Exato. Então, tem alguns critérios, né, para poder entrar e, infelizmente, são poucos. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente só teria Recife, né? Então, a população... A fila é grande. Mas também não era o caso da gente falar, mas a gente tem jeitos para baratear o custo. Mini-FIV, né, que diminui o preço de medicação, a doação de óvulos compartilhado, que essa mulher doa óvulo para ajudar outro casal e ela também diminui o preço do tratamento dela. Então, hoje em dia, a fertilização já foi muito mais cara e hoje em dia a gente pensa realmente em ajudar, em dar acessibilidade a esses Popularizar casais. mais, né? Exatamente. Então, tem vários... E divide, né? A gente ajuda bastante no que pode, com certeza, para baratear aí. Claro, porque a tecnologia avançou de uma forma que o acesso tecnológico está melhor. Aí tem só que conversar com o acesso financeiro. Exato. E aí as clínicas vão fazendo esse trabalho. Como na sua clínica, com certeza, né? Onde você trabalha. Imagino eu que cada situação é uma situação. Exatamente, né? Com certeza. Então não existe assim um preço, vamos dizer, fixo, tabelado. Tem que ser ali como o que vai ser trabalhado, né? A dificuldade de cada processo. Doutora Lilian, pois muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu gostei muito da sua conversa, fala de uma maneira simples, né? Se você entende coisas complexas. Espero que tenham entendido, porque realmente é complexo. É complexo, mas você fala com a naturalidade de que a gente vê que é o seu dia a dia, né? E passa a informação, pelo menos para mim, aprendi coisas aqui que realmente eu não sabia. Então, muito obrigado. Bacana. Queria ficar mais tempo, mas eu não vou atrapalhar o seu procedimento, que eu sei que Sim. é importante, são vidas. Eu volto daqui a uns anos para contar o homem que teve o filho, né? Pronto, eu preciso, rapaz. ou então a gente faz um podcast de inteligência artificial, né? Ah, meu Deus, E você, vai dar certo. Mas será que a gente vai chegar nessa? E as clínicas estão lutando aí. O primeiro homem a ter um filho. Vai chegar. Vai chegar nesse momento. Vamos ver o que o mundo nos espera, né? Isso mesmo. Doutora Mas eu Lilian, agradeço demais também, viu, por ter participado aqui. Sempre que precisar, estou à disposição. Perfeito. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos.
E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.